Fala galera, Matimon Online, seu jornal episódio 15, que tem 6 tiradas de Slime da Taken. E galera, na minha opinião, esse episódio foi chato demais. Foi um episódio muito enrolado, que focou apenas na reunião do Rimuru com seus aliados. Eu acredito que eles enrolaram um pouco essa reunião, porque a reunião pegou metade do episódio 14 e pegou o episódio 15 quase que inteiro. Ou seja, eu acredito que eles enrolaram a reunião para poder fechar certinho o número de episódios no final da temporada. Acredito que tenha sido isso, porque não tem sentido. Grande parte do que foi falado na reunião foram várias coisas já confirmadas anteriormente, ou seja, foi literalmente mais do mesmo. Ok, de certa forma era importante, com certeza era importante, mas, na minha opinião, eles poderiam ter encurtado, mostrado só o principal e sem muita enrolação, já partir direto para a ação. Só que infelizmente não foi assim, mas bom, vamos para a análise do episódio. O episódio começou até que bem legal, com a cena da Ramiri chegando e falando que Tempest iria ser destruída. E nessa hora, o diabo pegou ela que nem um insetinho e ela ficou se debatendo, querendo se livrar dele. Só que ela ficou ainda mais zangada quando o Rimuru falou para todos que ela é uma Lorde Demônio e ninguém deu bola. Porque todo mundo tava meio que assim, eu já vi o Veldora, um Lorde Demônio já não é mais surpreendente. E nessa hora a Ramírez ficou pé da vida. Ela começou a falar que o Veldora é de nada e que no passado ela derrotou o Veldora só com um soco. E aí o Diablo foi lá e jogou ela bem no colo do Veldora. E quando ela viu ele, ela caiu para trás de durinha. Foi muito engraçada essa cena. E outra parte que eu achei muito importante e que realmente deveria ter foi o Rimuru explicando como ele falaria para o público sobre a guerra com Farmos e sobre como ele se tornou um Lorde Demônio. Basicamente, ele falaria que é um Lorde Demônio, não explicaria como se transformou, mas falaria que foi durante a guerra com Farmos, que Farmos declarou guerra a Tempest, mandou um grande exército para lá e acabou sendo derrotado. Só que durante a guerra, devido às várias mortes, eles acabaram despertando e liberando de seu selo o dragão Veldora. E meio que em uma forma de conseguir escapar, o Rimuru e o grande herói Yomu juntaram suas forças e conseguiram fazer um tratado de paz com o Veldora, que se transformou em meio que um guardião. E com essa estratégia, eles acabariam explicando tudo muito bem, porque graças ao Veldora, o Rimuru, que é um monstro, virou um Lorde Demônio. E também graças ao Veldora, o Yomu acabou sobrevivendo bem diferente de todas as outras tropas. Ou seja, meio que tudo se justifica colocando a culpa na costa do Veldora. E pro Veldora tava tudo bem. Pra ele é ainda melhor, é mais divertido as pessoas temerem ele. E o Rimuru também falou de seus planos futuros para Farmos. Por causa de Farmos ter declarado a guerra e ter avançado contra a Tempest, o Rimuru vai exigir uma compensação por todo o dano causado pelo exército de Farmos. Ou seja, além de perder o exército e perder o rei, Farmos vai à falência, vai perder todo o seu dinheiro. E o Rimuru tem isso como objetivo para fomentar uma guerra civil em Farmos, que vai resultar no Yomu sendo o novo rei. Até porque em Farmos o Yomu é um grande herói, ele tem um grande apelo público, ou seja, ele é uma boa pessoa para ser uma marionete do Rimuru em Farmos. Ele, na verdade, é a peça ideal para isso. E lógico, todo mundo acabou concordando. Inclusive, o próprio Rei Gazel, o Rei dos Anões, foi meio que testar o Yomu. O Yomu se manteve de pé, enfrentando a vontade do Gazel. E nessa hora falou que ele seria um rei por causa da mulher que ele ama. Ou seja, o Rimuru novamente acertou e conseguiu botar várias armadilhas para o Yomu obedecê-lo sem contestar nada. E isso mostra o quanto o Rimuru é inteligente, porque ele está sempre pensando uns 2, 3 passos à frente.
Inclusive, o chefe da guilda de Blue Moon falou que eles conseguiriam ajudar o Rimuru com esse lance de Farmos, porque aparentemente o rei de Blue Moon tem uma ligação com alguns nobres de Farmos, e ele falaria para esses nobres apoiarem o Yomu, facilitando assim o seu caminho para o trono. E lógico, após tudo isso aí, chegou aquele feiticeiro de Sarion, e ele começou a questionar: mas por que vocês querem se juntar com o Rimuru, que é um monstro? E nessa hora todo mundo expôs o seu motivo, que foi tudo aquilo que a gente já tinha visto na primeira e segunda temporadas, ou seja, foi mais uma lembrança e eles mostrando que de fato confiam e apoiam o Rimuru e querem ser amistosos com Tempest. Aí nessa hora a filha dele interrompe e fala para ele parar de fazer pose e responder logo, porque na verdade ele estava só querendo se manter como um emissário de Sarion, porque tinha que manter as aparências como um emissário de uma nação. Então ele fazia essas perguntas ali só por fazer mesmo, porque na verdade ele já tinha se decidido. Mas aí faltava uma única pergunta. Ele pergunta para o Rimuru o que o Rimuru quer fazer com esses poderes de Lorde Demônio. E o Rimuru liberou toda a sua aura de Lorde Demônio ali para ele, para mostrar que de fato ele tem uma força, mas ele falou que na realidade ele não quer nada demais. Ele quer viver uma vida pacífica e construir uma nação pacífica, onde todos possam ser felizes e todos tenham um local tranquilo para viver. E lógico, com isso o feiticeiro ficou muito satisfeito e acabou também se aliando a Tempest, fazendo assim com Sarion sendo a terceira nação aliada de Tempest oficialmente. E após terminar essa grande e longa reunião, o Rimuru declara que irá enfrentar Clayman e irá destruí-lo. E após isso vem uma cena do Clayman conversando com um dos palhaços, e o Clayman fala que irá usar o que sobrou de Eurazânia para conseguir se transformar em um Lorde Demônio de fato, porque segundo ele, os civis que sobraram são o suficiente para ele conseguir evoluir. E nessa hora o palhaço o aconselha a não fazer isso, porque os Lorde Demônio têm um pacto de não agressão e vai acontecer o Walpurgis, eu acho que fala assim, que é aquele encontro dos Lorde Demônios, ou seja, ele fazer isso logo antes do encontro não é uma boa ideia. Mas o Clayman falou que já tem tudo planejado, porque, de acordo com ele, o Slime matou a Mulan, que a gente sabe que não ocorreu. E ele vai falar que o Rimuru matou a Mulan a mando do Carrion. Então é meio que justificado ele destruir o país do Carrion. Só que a gente já sabe que tudo é uma grande mentira, ou seja, com certeza não irá dar certo. E novamente aquele palhaço acabou dando outra dica muito importante para o Clayman, o que já mostra que ele é muito mais inteligente e sabe que alguém está mexendo os pauzinhos pelas sombras. E na verdade também mostra que ele não é um aliado do Clayman, porque ele só joga uma indireta, mas não fala a verdade. Porque ele fez a seguinte indagação para o Clayman: Clayman, você tem certeza que foi você que pensou nesse plano? E aí o Clayman esbravejou falando: as únicas pessoas que mandam em mim são Casalin-sama e aquela outra pessoa que eu estou em dívida. Ou seja, meio que dizendo que lógico que foi o que pensei, ninguém manda em mim, eu sou dono de mim mesmo. E antes do palhaço ir embora, ele dá mais uma dica e fala para o Clayman não superestimar o seu controle sobre a Lorde Demônio Milin, porque ela é uma das Lorde Demônios mais antigas até do que o próprio Casalin. O que já pode dar indícios que na verdade o Clayman não tem controle total sobre a Milin, ou talvez não seja ele quem esteja controlando ela, e sim outra pessoa. E lógico que o Clayman acabou não gostando nadinha disso, e o episódio terminou na cena do Clayman pé da vida falando: ele está sugerindo que eu estou sendo controlado por outra pessoa? Que irritante. E acabou aqui o episódio. Como eu falei, um episódio mais para encher linguiça, porque
A reunião tomou o episódio inteiro e não teve lá grandes coisas empolgantes. Teve uma ou outra informação boa, mas no geral foi muita enrolação. Pelo menos na minha opinião. Mas o que eu posso prever é que nos próximos episódios teremos Rimuru versus Clayman. Finalmente um pouco de ação. Já estava demorando, já está na hora. E bom, galera, basicamente é isso aí. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos. E é isso, galera. Valeu, falou!